Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o livro de Esdras, agora no capítulo 6, a partir do versículo 1. Então o rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Nós tivemos nessa sequência de Esdras, deste livro, a questão da reedificação do templo em Jerusalém, da cidade de Jerusalém, que havia um decreto do rei Ciro, da Pérsia, logo que ele tomou posse do governo também da Babilônia, ampliando ali o Império Persa, pouco antes da história de Esther. E então, com a ordem de Ciro, os judeus retornaram para Jerusalém, para a terra de Israel, iniciando ali a restauração da cidade de Jerusalém e do templo. E essa ideia, esse decreto, foi se caindo no esquecimento com o passar do tempo, e os vizinhos ali de Israel, que não eram judeus, então protestaram, reclamaram e mandaram uma carta que chegou lá à Pérsia, já no governo de Dário, o seguinte imperador, e questionando a questão dos judeus estarem reedificando o templo, as muralhas de Jerusalém, as cidades ali em Israel, porque havia toda uma história de que no passado Israel havia dominado todos aqueles povos, cobrando impostos, ordenando que não praticassem a religião deles, exercendo um domínio, tanto político, econômico, militar, quanto religioso. E então, Dário mandou suspender a obra ficou parada, até que profetas surgiram ali em Israel, ordenando da parte de Deus para que retomasse a obra. E ao retomarem a obra, alguns anos depois de estar parada, novamente reclamam com Dário. Só que aí, nessa segunda reclamação de estarem reedificando o templo, a cidade de Jerusalém, supostamente uma cidade que iria se rebelar, iria querer independência, iria até querer dominar o Império Persa, iria fazer guerra contra o país que hoje é o Irã. Então, Dário resolve buscar, conforme nós acabamos de ler Esdras 6, versículo 1, buscar nos arquivos, coisa que ele não tinha feito na primeira consulta. Ele simplesmente tinha mandado suspender a obra. Agora, devido à carta formulada mencionando a existência de um decreto do rei Ciro, então Dário resolve atender o que está sendo pedido. Manda buscar nos arquivos onde se guardavam os tesouros na Babilônia, que agora está sob domínio persa. Então, lá no palácio da Babilônia, vão buscar se é verdade, se realmente existe um decreto do antigo rei Ciro a respeito dessa casa de Deus em Jerusalém. Vamos ler então agora o versículo de número 2. E em Aquimeta, no palácio, que está na província de Média Babilônia, e vizinho ali do Irã, da Pérsia. Então vão lá na Média, em Aquimeta, no seu palácio, onde se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro estabeleceu o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Então, realmente, foi encontrado este rolo com o decreto do rei Ciro, e o memorial fazia referência a esse decreto, explicava realmente o que estava estabelecido no decreto,
que o rei Ciro queria mesmo, entendia que deveria haver uma casa de Deus em Jerusalém para que fossem oferecidos sacrifícios e para que houvesse intercessão, oração. Ele ouviu toda a história. Então alguém realmente contou para Ciro a respeito da casa de Deus, casa de oração, de milagres, de sinais da glória de Deus, da presença de Deus. Ciro creu nessa palavra e então ele entendeu que ele decretando a reedificação, essa bênção, essa resposta de oração viria lá de Jerusalém até a Pérsia, até o seu reino, até a sua família. Vamos ler agora então o versículo de número 5. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos, para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Então, uma palavra de fé. Realmente, Ciro entendia que lá era a casa de Deus, casa de oração em Jerusalém, que ali deveriam ser oferecidos sacrifícios contínuos, com fundamentos firmes, uma casa então que honra a Deus, glorifica a Deus, casa de oração, casa de adoração, onde os milagres iriam acontecer, as orações seriam ouvidas e atendidas, e o próprio Ciro, a própria Pérsia, seriam alcançados por essa bênção, por estarem restituindo aquilo que ele já havia entendido que Nabucodonosor tinha feito errado, de tirar utensílios de ouro e prata da casa de Deus e levar para a Babilônia. Então tudo deveria ser restituído da melhor forma possível, da maneira mais correta. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que habitais da além do rio, apartai-vos dali. Então, deixai, versículo 7, deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os anciãos dos judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Então, que realmente seja estabelecida a casa do Senhor, a casa de Deus, casa de oração, de adoração, de sacrifício contínuo, e que deveria realmente existir ali em Jerusalém para que o reinado de Ciro na Pérsia fosse abençoado. Versículo 8. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei dos tributos, da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. Então, já agora, nós temos aqui o próprio rei Ciro, o atual rei da Pérsia, incentivando a obra, que continue, que não os impeçam na obra e que ainda os ajudem, contribuem. Ao invés de vocês mandarem parar a obra, vocês deverão levar tributos, bens e dar condição, tudo que for necessário para que a obra não seja interrompida e ainda seja acelerada, que seja reedificada mais rapidamente. Então houve um cumprimento do decreto, houve uma atenção ao decreto. O livro de Esdras, ele tem essa característica de decretos, leis, ordens, foram instituídos no passado e devem ser obedecidas. Então, a própria palavra de Moisés é aqui mencionada. O homem de Deus mencionou a respeito do tabernáculo, do templo, e de Davi, de Israel, e nós devemos atender os decretos dos líderes, dos reis, dos homens de Deus, dos profetas do passado, tanto de Moisés quanto de Ciro. Então agora nós vemos aqui que esses reis, esses novos reis, os novos governadores deverão atender os decretos
do passado. Se foi dito, se foi assinado, se foi arquivado, se existem, se é verdade, devemos praticar essa palavra, devemos cumprir essa palavra, devemos ser fiéis à palavra instituída, à lei. A lei não pode ser abolida de qualquer maneira, ela deve ser cumprida, deve ser honrada. Nós devemos honrar a palavra. E se foi o nosso líder, se foi o nosso rei, se foi o profeta, se foi Moisés, que estava à frente do povo na direção, de acordo com a vontade de Deus, então essa vontade deve ser cumprida. Agora o versículo de número 9. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus. Trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Então, tudo o que acontecia lá no templo, tudo que Ciro foi informado a respeito da forma como deveria se conduzir. Agora Dário também tinha essa informação que deveria haver os animais para o sacrifício e o alimento, a bebida, o vinho não poderia faltar. Então que haja vinho na casa de Deus, que haja azeite na casa de Deus, que haja trigo para o pão, o sal. Então o alimento era feito com trigo, sal, azeite e o vinho. A própria ceia. Hoje nós realizamos a ceia com pão, com trigo, sal e azeite, preparado o pão, e bebemos o vinho. E eles bebiam o vinho, e Jesus bebeu o vinho, os apóstolos bebiam o vinho, a igreja primitiva lá em 1 Coríntios 11 bebia o vinho, alguns se embriagavam, mas não deviam se embriagar, deveriam beber de modo moderado. Todos que têm mais de 18 anos. Aqueles com menos de 18 anos não bebiam ainda o vinho, aguardando a idade correta, a maturidade, hoje pela nossa lei. Então, que todos que já têm a idade, acima de 18 anos, bebam vinho com moderação e procurem ver se todos estão bebendo. Porque é um momento de alegria, é um momento de celebração, deve haver festa. Festa da liberdade, nós vemos aqui no versículo de número 16, que diz assim: e os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. Então a presença de Deus, o batismo com o Espírito Santo, são momentos de vitória, de celebração. Vitória traz alegria. Somos mais do que vencedores em Cristo. Então a nossa festa, a nossa celebração a Deus deve ser a maior alegria do mundo, o povo mais feliz da terra. Então tem que haver o pão com trigo, sal, azeite e o vinho. E também a ceia. A mesma ceia que eles tinham lá em Esdras, lá no Antigo Testamento, Jesus tem. Jesus conhece, eles são judeus, a salvação vem dos judeus. Jesus é judeu. Ele diz, nós conhecemos, nós adoramos o que nós conhecemos. Falando com a mulher samaritana. Nós temos o entendimento, nós temos a palavra, nós temos o conhecimento. E Jesus tem a salvação, ele tem o batismo com o Espírito Santo. Ele consegue a salvação, ele paga, ele compra, paga o preço pelo nosso pecado, ele morre por nós, ele nos dá a salvação. Mas o sinal da salvação é o batismo com o Espírito Santo, é recebermos o Espírito Santo. É o primeiro marco, é o elo, é o penhor da nossa herança no céu. A nossa entrada no céu é agora pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós,
testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós já temos a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele se move, ele ora, ele intercede, ele clama por nós e ele nos dá poder da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo é o nosso poder, é o poder de Deus em nós. Ele nos dá força porque ele nos dá alegria. Se nós realmente estamos em vitória, nós estamos em festa, celebração da vitória, da conquista, da alegria. O homem foi criado para ter alegria. O homem foi criado para ser feliz. Deus nos criou para sermos felizes com Deus, junto com Deus, para fazermos festa. Deus quer a casa cheia. Em várias parábolas, já trabalhamos aqui, várias delas, em estudos anteriores, nós vemos ali dizendo que o reino de Deus é semelhante a um rei que manda chamar os seus servos para uma festa. Ele vai promover um banquete. Esse banquete tem o pão, tem o vinho. Banquete aqui em Esdras, em Esther, em Neemias, nessa sequência histórica, é banquete de alegria, banquete com vinho. A ceia é com vinho, é com alegria. Então, nós acabamos de ler o versículo que nos diz que os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria e ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Então, enquanto há o pecado, a lamentação, a tristeza, a temor, a choro, a sentimento, arrependimento. Mas quando ocorre a expiação, quando há o sacrifício, a dedicação, então a festa. A sequência é a alegria do perdão, da misericórdia, do nome escrito no livro da vida do reino de Deus. Era assim já havia esse sinal no livro de Esther, no livro de Esdras, de Neemias, e que vão ali para Jesus, para a ressurreição, para o batismo com o Espírito Santo no Pentecostes, para a ceia, 1 Coríntios 11. A ceia é um momento de alegria, de festa. Ela pode até começar com um ritual de expiação, de sacrifício de Jesus por nós, mas depois o próprio vinho vai trazer a alegria, a renovação. O vinho tem esse sentido de trazer vida. À medida que ele envelhece, ele fica o vinho melhor, como foi o que Jesus transformou a água em vinho lá nas bodas de Caná. O primeiro milagre de Jesus está relacionado ao vinho. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. Então, se vão dar atenção ao decreto de Ciro, com todo respeito, com todo temor à palavra de Ciro, vão muito mais dar ouvidos e respeito à palavra de Deus em Moisés, para o ministério de Deus, para a organização da casa de Deus, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Veja bem como que Esdras já falou de tantas festas. Nós já falamos aqui da festa dos tabernáculos, da festa das primícias, a festa da celebração, do retorno, da vitória, da conquista da terra prometida. E agora a Páscoa, a saída do Egito, passar da morte para a vida, atravessar o mar, sair do Egito, passar pelo deserto. Então, tanta festa, todas as festas ali já estão sendo celebradas e nós vamos ver isso
agora aqui a partir do versículo de número 20. Porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fossem um só homem. Todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Então faziam festa, comida, bebida, alegria. Não há comércio, não há venda em festa. Hoje muitos cristãos querem fazer festa, mas não têm noção da força, da mensagem espiritual, da presença de Deus, da salvação, e fazem comércio, montam barracas, vendem coisas. Festa é graça, festa é celebração, festa dá-se oferta. Oferta na casa de Deus é oferta para os pobres. Faz-se o bolo, tem o vinho e todos bebem, todos comem. Ninguém vai ficar de fora. Não é preço, não é venda, não é compra. É festa, é dádiva, é graça, é alegria. Então, eles fazem festa para todos. Matam o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro. Aqui não é para o que compra ou para o que ajuda, para ganhar dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Não tem esse sentido de fazer comércio, ser vendilhões do tempo, se aproveitando do movimento em Jerusalém. Vamos então montar barraquinhas para ganhar dinheiro. Você está saindo da visão da presença de Deus. Você está saindo da direção do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem com alegria para que todos participem. Versículo 21. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. A questão é se apartar do pecado, da imundícia, justamente da avareza, do compromisso com os gentios, que são gananciosos, são maus, não ligam de alguém não comer, de alguém não beber, de alguém estar triste. Então o povo de Deus, ele tem alegria e tem amor. Conhece a Deus, Deus é amor, Deus nos salva de graça, e nós também temos que levar de graça. De graça recebeis, de graça dai. Versículo 22. E celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Então, um milagre, algo que está sempre presente aqui, Esdras, Neemias e Esther, uma sequência muito próxima, tanto da autoria quanto da visão, essa que foi mencionada aqui, que diz assim, e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles. Tanto que a festa do Purim, que é a última festa, são livros de festa e de mudança para a festa, da tristeza para a alegria, das cinzas, do arrependimento, do pecado, da morte, do clamor, para a roupa festiva, a roupa colorida, para o desfile nas ruas, para a celebração, folguedos, uma grande festa, pela mudança no coração dos reis, mudança lá no coração de Assuero, no coração de Dário, como aconteceu com Ciro, a favor do povo de Deus. Então Deus muda os corações, para que aqueles que odeiam o povo de Deus, que perseguem, passam a fortalecer, favorecer o povo de Israel, o povo de Deus, para a obra de Deus, para a casa de Deus, para o louvor, para a festa, para que haja mais festa. Então nós aqui já falamos de tantas festas, de todas as festas. Parece que o povo, ao sair do cativeiro, entendeu
o melhor, o que eles tinham agora a fazer é festa. Tinham que celebrar ao máximo, agradecer a Deus ao máximo por poderem retornar à nação. Eles foram desde o Egito para a Terra Prometida para uma festa. Já era para começar a fazer festa no deserto, festa ao entrar na Terra Prometida, em Jerusalém, lá na Judéia, na Galiléia, por Israel, pela Terra Santa, Terra Prometida, viver em festa de purificação. Uma festa que sempre tem a mesma sequência do Purim, que nós estudamos em Esther. Eles jejuaram, eles vestiram de saco e cinza, eles se arrependeram, então Deus os abençoou, mudou a situação, mudou a sorte. Eles então tiveram vitória sobre seus inimigos e fizeram a festa do Purim. Aqui a mesma coisa. Celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles. Então eles que estavam tristes, mais uma vez e sempre, jejuam quando estão tristes, vestem saco cinza, se prostram, dobram os joelhos, se quebrantam, e Deus não rejeita esse coração quebrantado e contrito, e Deus muda a sorte, muda o favor, muda a situação, e eles se alegram e fazem festa. E vêm fazendo festa no Purim, e Jesus também nos ensinando a fazer festa, a ter alegria, a buscar a presença do Espírito Santo, que nos dá essa alegria pela vitória. Então, que nós possamos continuar fazendo festa, com a bênção de Deus, com a oração, com o quebrantamento, mesmo que tenha o período da tristeza, essa tristeza vai se converter em alegria. Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós então tivemos a festa da ressurreição, a festa, a alegria, e celebramos até agora essa vitória que o Senhor tem nos dado, a presença de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.